Oi, então, vamos lá. Estou aqui novamente para a gente continuar com a nossa aula. Estávamos falando, então, dos eixos de classificação dos estudos. Nós já falamos que os estudos podem ser quantitativos ou qualitativos, ou combinar essas duas né, técnicas dessas duas naturezas, que os estudos podem ser também com dados de origem primária ou de origem secundária, a depender se foram os próprios pesquisadores que coletaram as informações, ou se foram utilizados dados públicos ou dados coletados por outras pessoas. Nós também falamos que o posicionamento do pesquisador pode ser observacional ou experimental, né? A depender também se esse pesquisador apenas observa os fenômenos e descreve, ou se ele interfere propositalmente nos processos, né, do estudo, tá? E aí, então, vamos para a quarta dimensão, que então é a dimensão temporal, né? Os estudos podem ser transversais ou longitudinais. Vamos ver o que é isso. O estudo que é transversal, ele pode também ser chamado de seccional ou pontual. A informação é coletada em um momento único no tempo, tá? Por isso que ele é chamado de transversal, como se eu fizesse um corte no tempo, né? Então, eu tenho a linha do tempo passando, né? E em um momento específico no tempo, eu paro para realizar o meu estudo. Os fenômenos e os sujeitos, então, que são pesquisados, eles são avaliados apenas uma vez, tá? Em um único momento. O estudo transversal, ele traz um retrato do fenômeno, né? É uma ideia de ser algo estático no tempo. Então, você tira uma foto e descreve o que está acontecendo. A ideia é, como era o fenômeno no momento retratado? O que estava acontecendo naquele momento em que eu fiz a pesquisa, né? O que estava acontecendo ali naquele momento retratado? Já os estudos que têm caráter longitudinal, a informação é coletada em mais de um momento no tempo. Pode ser em 2, ou em 3, ou 4, mas ela é mais de um momento. Então, eu tenho a linha do tempo, né? E eu faço não apenas um corte nessa linha, mas eu faço 2 cortes, pelo menos, e eu acompanho as pessoas no intervalo entre um corte e outro, né? Os fenômenos ou os sujeitos pesquisados, eles são acessados mais de uma vez, né? Eles são acompanhados ao longo do tempo. E com isso eu consigo ver o que aconteceu com eles ao longo do tempo, né? A ideia é um pouco de como era antes e o que passou a acontecer depois, né? O que aconteceu? Quais foram as transformações que aconteceram nesse fenômeno ao longo do tempo? Então, o estudo traz um retrato dos fenômenos em um momento 1 e um momento 2, ou um antes e depois. E, normalmente, entre esses momentos, acontece um experimento, uma intervenção, ou simplesmente os pesquisadores esperam a passagem do tempo para ver o que acontece, tá? Então, existe essa ideia de movimento, né, no estudo que traz um caráter de temporalidade mais longitudinal. Então, além de querer saber o que estava acontecendo em um momento específico, os pesquisadores querem saber como era o fenômeno antes, né, e o que mudou nesse fenômeno ao longo do tempo. E, em geral, entre esse antes e ao longo do tempo, aconteceu alguma coisa, seja uma intervenção, um experimento ou a passagem do tempo, tá? Trazendo novamente para vocês, eu acho que é didático trazer os mesmos estudos, né? Então, esse já era o estudo que eu tinha comentado com vocês antes, com professores de Macaé. É um estudo quantitativo, de base primária, que nós apenas observamos, e é um estudo transversal, tá? Nós acessamos as informações desses professores apenas uma única vez, no ano de 2019, tá? Cada um desses 84 professores aqui que participou desse estudo respondeu às informações nossas apenas uma única vez. É um estudo transversal. Esse estudo também qualitativo, que eu estou trazendo sempre como exemplo, também é um estudo transversal, tá? Ele é qualitativo, primário, nós apenas observamos, procuramos não interferir em nada, e isso foi feito apenas em um momento no tempo, foi feito em 2020, tá? Bem ali, durante, né, uma parte bem intensa da pandemia, tá?
Então, é um estudo que traz a percepção dessas pessoas, né, dessas pessoas entrevistadas, não ao longo do tempo, mas naquele momento, né, de 2020, quando nós conversamos com elas, o que elas tinham de experiência para nos contar. Já esse estudo que eu comentei antes das escolas, né, de experimental, tipo ensaio comunitário, ele é um estudo longitudinal. Vejam bem, as práticas alimentares, né, então, aqui eles, no caso, vão medir os estudantes, verificar o que as pessoas comem, a atividade física que as pessoas praticam no momento 1, vão realizar a intervenção e vão avaliar novamente essas mesmas pessoas no momento 2, né? Ou a mesma escola, né? Então, com isso, faz com que o estudo tenha um caráter longitudinal. Eu vou ver o que, ao longo do tempo, está acontecendo. E nesse momento, entre o momento 1 e o momento 2, existe um processo aqui que está acontecendo, que envolve uma intervenção e a passagem do tempo, tá? Esse é um outro estudo, ele não é do nosso grupo, é um estudo sobre habilidades cognitivas em indivíduos muito idosos, em 2 momentos, com intervalo de 3 anos. Ele é um estudo quantitativo, primário, observacional e longitudinal. Esses autores, o que eles fizeram? Eles pegaram, né, um conjunto de idosos, tá? Um grupo de idosos, em um momento 1, que eles estão chamando de etapa 1. Eles avaliaram, né, média e desvio padrão da performance desses idosos em alguns testes que envolvem a habilidade cognitiva, por exemplo, capacidade aqui de lembrar livremente ou com pistas, né? E na primeira etapa eles viram aqui que os idosos tiveram média de 92,2%, acredito que devem ser de respostas certas, né? E numa etapa 2, essa média caiu para 81,86%, né? Então, o que esses autores estão fazendo? Eles não fizeram nenhuma intervenção, eles esperaram 3 anos passarem, fizeram a avaliação de um grupo de idosos e depois reavaliaram os mesmos idosos novamente 3 anos mais tarde. Com isso, a gente tem uma noção, ao ver esse estudo, da passagem do tempo, né? É um movimento. Então, não foi feito apenas um corte transversal, mas, no caso, 2 cortes, né? E eles acompanharam o que aconteceu com as mesmas pessoas, né? Com esses mesmos idosos, nesse segundo momento. Sendo assim, um estudo longitudinal, tá? Aqui é um outro exemplo de estudo longitudinal de um outro grupo de pesquisa, que é sobre a duração da amamentação após a introdução de outro leite, no segmento de corte de crianças nascidas em um hospital universitário em São Paulo. Então, ele é um estudo longitudinal, por quê? Olha o que esse é um dos gráficos que o estudo traz, tá? Mostrando a duração da amamentação em dias, a partir da data em que outro leite começou a ser dado à criança, né? Então, ele mostra ao longo aqui dos dias, né? Conforme o dia 0 até o dia 360, então, no primeiro ano de vida, praticamente, né? Após o momento que foi inserido um novo leite, mostrando aí que o menor percentual de pessoas mantinha o aleitamento materno e mostra, inclusive, o tempo que isso levou para acontecer, tá? Vocês conseguem perceber que é um estudo longitudinal, né? Que o pesquisador teve que acompanhar essas mães com essas crianças pelo menos durante aí os 360 dias aí após o nascimento da criança, para que você possa ver quais delas ainda estão amamentando, quais delas deixaram de amamentar por aleitamento materno e passaram a amamentar com outro leite apenas exclusivo, ou estão combinando os 2 tipos de aleitamento, enfim, você tem que ir acompanhando periodicamente essas mães ao longo do tempo para ver como o processo de amamentação está acontecendo. Sendo assim, também é um exemplo bem claro de estudo longitudinal, que difere bastante daquele dos professores que nós fizemos, que nós apenas encontramos com os professores uma única vez, tá? O estudo longitudinal, ele é um estudo um pouco mais elaborado, né? Ele tem uma dedicação aí um pouco maior em alguns aspectos. E eles podem ser prospectivos ou retrospectivos. Prospectivos é a ideia mais lógica para nós, é a ideia mais que fica mais fácil para nossa cabeça de entender.
porque a ideia de que nós, pesquisadores, vamos avaliar um fenômeno no momento presente e reavaliar esse fenômeno no momento futuro, após a intervenção que nós vamos fazer ainda ou passagem do tempo. Essa lógica, né, de nós estamos no presente, vamos esperar para ver o que acontece e depois reavaliar, ela é uma ideia prospectiva, né? Ela está do momento atual para o futuro, né? Daí que vem a ideia de temporalidade prospectiva, né? Estudos desse tipo são chamados de estudos de corte clássico ou estudos de segmento, né, em que as pessoas são acompanhadas, né? Então, os estudos de corte são bem clássicos, né, como exemplo de estudos prospectivos. Tá? Por exemplo, você pode ter pessoas expostas e pessoas não expostas a um determinado fator, como, por exemplo, a gente falou anteriormente aí, consumo de álcool, pode ser uma exposição, e acompanhar, deixar os anos passarem e ir acompanhando essas pessoas para ver quantas delas adoecem ou não por uma doença específica, no caso, por exemplo, o câncer de esôfago, né, o câncer do trato gastrodigestivo. É um estudo de corte clássico, né, um exemplo bem claro dessa ideia de prospecção, né? O pesquisador avalia uma situação no momento 1 e o momento 2 vai ser avaliado no futuro, tá? Estudos experimentais e de intervenção também são prospectivos, né? A ideia é que você faz uma atividade antes para ter uma noção de como é a situação, a priori, depois você espera o tempo ou intervém de alguma forma e avalia no futuro, né? Então, essa ideia de prospecção. Será que o fenômeno mudará depois que eu intervir ou esperar? Será que os expostos ao fator X adoecerão mais da doença W do que os não expostos? Né? Vejam que os verbos ficam no futuro. Né? Quando você pensa no estudo e nas perguntas que o estudo quer responder, em geral, você leva para o futuro, porque você, enquanto pesquisador, está iniciando o estudo no momento presente, mas ele só vai se concluir após um momento no futuro. Mas os estudos longitudinais... desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, esse aqui é um exemplo que a gente falou aqui dos idosos de um estudo longitudinal prospectivo, tá? Porque os avaliadores avaliaram os idosos no momento 1, era o momento presente deles, e eles esperaram o tempo passar, 3 anos no caso, e reavaliaram novamente, né? Então, característica prospectiva. Mas os estudos longitudinais também podem ser retrospectivos, algo do tipo um pouco flashback, um olhar para trás, né? O que às vezes é um pouco contraintuitivo, mas existe e é possível de ser feito, então eu vou pelo menos apresentar para vocês, tá? O pesquisador, no caso, avalia o fenômeno no presente ou num passado recente e busca saber como era esse fenômeno num passado mais longínquo, tá? Um estudo clássico, retrospectivo, é o estudo tipo caso-controle, tá? Em que se verifica se casos e não casos de uma determinada pessoas, né, por exemplo, que tem ou não tem uma determinada doença, se essas pessoas foram no passado expostas a algum fator específico que possa estar associado com essa doença. Mas veja bem, nesse caso, o pesquisador encontra com as pessoas, elas já estão doentes, e ele vai verificar na história delas se elas foram expostas ou não. Isso está tudo no passado, né? Então, por isso que é um estudo retrospectivo. Então, as perguntas que um estudo desse tipo levanta são da natureza. Dentre as pessoas que adoeceram da doença X, será que havia maior ou menor proporção de expostos? Né? Vejam que os próprios verbos vão para o passado, né? Porque o pesquisador está analisando a situação no momento que ele está no presente, mas tudo já aconteceu, né? As pessoas já estão doentes e as pessoas já foram expostas em algum momento anterior a essa doença. E aí ele vai tentar investigar isso, resgatando informações da história desses indivíduos. Mas o pesquisador não vai esperar o futuro, né? Então, por isso que ele é um estudo retrospectivo, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um estudo de caso-controle, para vocês terem uma noção de um estudo retrospectivo, sendo um estudo de um outro grupo de pesquisa, que avaliou, então, o impacto de abuso sexual infantil nos transtornos alimentares. Veja o que os pesquisadores fizeram. A pergunta era, será que mulheres adultas com transtorno alimentar, eram os casos,
e elas estavam ali no presente. Sofreram maior proporção de abuso sexual, né? O abuso sexual é a exposição. Quando elas eram crianças no passado, se a gente comparar elas com as mulheres que não tiveram transtorno alimentar, que seriam os controles, veja bem, o pesquisador está no momento presente. As mulheres já são adultas. Os casos, né, já aconteceram, elas já têm transtorno alimentar. O pesquisador vai, então, buscar informações no passado dessas mulheres, na história de vida delas, para verificar se elas foram mais expostas a abuso sexual do que outras mulheres que ele vai comparar como controle, tá? Conseguem perceber que o pesquisador está no momento presente e ele está olhando coisas que aconteceram anteriores à iniciativa dele de iniciar o estudo, sendo assim um estudo de base retrospectiva, tá? Vamos à frente? Existem também os estudos de painel, só para confundir a gente um pouco. Os estudos de painel são estudos chamados de estudos de tendência ou de sequência de transversais, tá? Eles apresentam uma sequência de retratos, então, de um mesmo fenômeno em uma mesma localidade, em datas diferentes, porém, eles não são estudos longitudinais simples, tradicionais, porque os indivíduos que são fotografados nesses momentos diferentes não são necessariamente os mesmos. Então, conceitualmente, a gente pode dizer que os estudos de painel são longitudinais, porque eles vão trazer para a gente uma noção do tempo. Mas as pessoas que foram avaliadas no momento 1, elas não foram reavaliadas no momento 2. Foram outras pessoas, né? Vamos ver com calma um pouquinho mais de detalhe para ver como isso acontece. Estudos clássicos de tipo painel são os estudos que o IBGE, por exemplo, nos fornece sobre a população brasileira em diferentes anos, né, conforme as pesquisas de âmbito nacional acontecem. Esse gráfico, por exemplo, ele é um gráfico mostrando os indicadores antropométricos em crianças de 5 a 9 anos no Brasil, na década de 70, que é a coluna em azul, a década de 80, 90, que é a coluna de laranja, e a década de 2008, 2009, que é em verde. Então, o que o IBGE está sugerindo para nós aqui, nessa publicação de 2010, é que a obesidade, por exemplo, entre as crianças no Brasil, aumentou ao longo do tempo, né? Porque entre os meninos, por exemplo, aqui, eu tenho cerca de 3% de obesidade na década de 70, quando eu cheguei ali em 80, quase 90, passou para 4%, e o estudo mais recente, em 2008, 2009, chega a quase 17% de meninos com obesidade, né? E ele mostra a mesma tendência negativa, né? Só que no outro sentido, do déficit de estatura, por exemplo. Nós tínhamos aí 29% dos meninos com déficit de estatura, que caiu para 14%, e depois caiu no ano mais recente para uma prevalência de 7%. Beleza, ótimo. São estudos excelentes, porque eles mostram para a gente sequência de inquéritos, né? O que aconteceu ao longo do tempo. Mas o detalhe, os mesmos meninos que foram medidos aqui e que geraram essa prevalência de 2,9%, não são os mesmos meninos, necessariamente, que foram medidos na outra década, que também não são os mesmos que foram medidos aqui no ano mais recente, 2008, 2009. Foi feito um retrato da situação na década de 70, com um grupo de meninos que foram amostrados, né, nessa pesquisa. Depois foi feita uma outra amostra, né, em 89, e uma outra em 2008, 2009. Então, não houve um acompanhamento individual dos meninos, né? Foi feito um retrato no momento 1, no momento 2 ou no momento 3, mas esse retrato é composto por meninos diferentes, né? Então, por isso é um estudo de painel, e não um estudo longitudinal clássico. Para ser um estudo longitudinal clássico, teria que ser os mesmos meninos que estão aqui, ver o que aconteceu com eles ao longo do tempo, individualmente, né? Marcar, colocar uma tag em cada um, né? Marcar com uma etiquetinha cada um, não perder o telefone nem de nenhum deles, para que a gente pudesse ver o que aconteceu com cada um deles ao longo do tempo. Claro que isso não é possível num estudo de magnitude como essa, né? De tantos anos, né? Que o IBGE
traz, né? Num estudo como esse, não tem jeito. Por isso que se tem também a possibilidade de estudo de painel. Vamos um pouco mais à frente, que acho que vai ficar mais claro. Esse estudo que eu trouxe para vocês de Macaé, né, do nosso grupo de pesquisa, ele é um estudo tipo painel, né? Desde que a gente está trazendo do ano de 2007, 8, 9, até o ano de 2017, a evolução do total de beneficiários de plano de saúde no município. Mas as pessoas que eram beneficiárias em 2007 não necessariamente são as mesmas, né, que compuseram a avaliação em 2008, né, ou em 2009. Eu tenho que em 2007 foi feito um levantamento e foi encontrado uma quantidade de pessoas com planos de saúde. Em 2008 foi feito outro, né? Uma vez que eu coloco esses levantamentos em sequência, eu tenho uma noção do que aconteceu com esse fenômeno ao longo do tempo. Mas não são as mesmas pessoas que compuseram a avaliação em todos os anos. Por isso, um estudo de painel, tá? Vejam como é diferente do estudo longitudinal clássico que nós acabamos de ver, né, dos idosos. Aqui, os mesmos idosos que foram avaliados na etapa 1 e tiveram 92,2% aqui de acerto na avaliação cognitiva aqui das lembranças, as mesmas pessoas, né, foram reavaliadas na outra etapa e acertaram menos, né, as respostas. Então, quando eu comparo a situação 2 aqui com a situação 1, eu estou comparando ao mesmo grupo de idosos. Eu posso ter perdido algum que não participou, mas de uma maneira geral, eu tenho as mesmas pessoas, né? Por isso que ele chama estudo de segmento, porque eu sigo e acompanho as pessoas ao longo do tempo. E aí, então, ele se caracteriza como estudo longitudinal clássico, tá? Já os estudos de painel são estudos que têm um caráter longitudinal, por conceito, que nos dão uma noção de movimento ao longo do tempo, mas não são as mesmas pessoas, né? Não são as mesmas pessoas que estão sendo avaliadas. São pessoas diferentes que compuseram a fotografia em cada um dos momentos aí avaliados, tá? E vamos lá para a nossa última dimensão, então, de análise dos estudos, que é se o estudo é de nível individuado ou agregado, tá? Os estudos individuados, as informações sobre o fenômeno vêm de entrevistas, exames ou aferições individuais. Você acessa as pessoas no nível individual, tá? Um estudo bastante comum nessa perspectiva são os inquéritos, né? É feita uma avaliação individual dos sujeitos, animais ou objetos que estão sendo pesquisados, para então se gerar informações, né, conclusões sobre a coletividade desses sujeitos, tá? Médias, percentuais, por exemplo, né? Alguma estatística que descreva o conjunto dos sujeitos. Mas essa estatística que é gerada, ela vem da investigação no nível individual, tá? Outros estudos que estão bastante no nível individual são os relatos de caso, né? Onde você tem a descrição detalhada de casos raros ou casos excepcionais que podem ter uma importância coletiva, mas você está descrevendo um estudo individualmente, né? Um caso individual. Em contraposição aos estudos individuados, nós temos os estudos ecológicos, tá? Que também podem ser chamados de estudos agregados ou estudos de correlação, estudos de nível de agregação não individual. Tudo isso significa a mesma coisa, tá? O nome mais usual na literatura é estudo ecológico, né? Isso não tem a ver com a questão de ecologia, ambiente, não necessariamente, tá? É o nome mesmo que se dá. Então, quando o estudo não está no nível individual, ele está no nível agregado, se dá a nomenclatura de estudo ecológico, né? Vamos lá. Nos estudos ecológicos, os indivíduos não são acessados, né? A gente não chega a falar, a medir, a fazer não ter nenhum acesso aos indivíduos. As análises todas acontecem a partir de dados agregados. Esses dados, eles podem estar agregados no nível nacional, estadual, municipal, regional, ou outras agregações que possa ter, tá? E as análises, elas vão utilizar os dados que estão disponíveis já de maneira agregada, como, por exemplo, médias municipais, eu coloquei aqui percentuais nacionais ou estaduais de alguma informação,
que essa informação já existe disponível de maneira agregada e você, enquanto pesquisador, quer utilizar, tá? Ou então, outros dados que a gente fala que naturalmente são agregados, porque eles não existem desagregados, né? Dados, por exemplo, relacionados ao ambiente, como umidade do ar, poluição, qualidade da água, saneamento, coleta de lixo, ou mesmo dados sobre informação socioeconômica, como PIB, IDH, índice de Gini. Todas essas informações, elas não existem no nível individual, elas só fazem sentido no nível agregado. Se você realiza estudos que buscam correlacionar essas medidas que já estão no nível agregado e você não acessa os indivíduos, você está realizando um estudo ecológico ou um estudo agregado, tá? Vamos ver um pouquinho mais. Voltando, então, para o nosso estudo exemplo aqui dos professores de Macaé, ele é um estudo quantitativo, primário, observacional, transversal e individuado do tipo inquérito, tá? Por que individuado? Porque nós conversamos individualmente com cada um dos 84 professores. E a partir das informações desses individuais, desses 84 professores, nós geramos as estatísticas, né? De que 26% deles, 0,2, tinham hipertensão arterial, por exemplo. Né? Então, essa informação é uma informação estatística da frequência de um problema do grupo, mas ela é uma informação que ela é gerada a partir de dados individuais, né? Dados individuais de 84 professores. Então, trazendo a ideia de um inquérito no nível individual. Estudos individuados do tipo relato de caso, tá? Coloquei dois aqui para vocês. Depois vocês podem acessar, para poder ter curiosidade. Então, relato de um caso de anorexia. Uma publicação interessante, feita numa revista de bastante qualidade, descrevendo detalhadamente um caso, a evolução desse caso ao longo do tempo de internação no serviço de tipo CAPS, né? E a riqueza de detalhes desse nível individual, nesse caso, é tão grande que traz aprendizados sobre, né, pode trazer aprendizados e informações sobre outras situações de anorexia em outros CAPs. Enfim, a ideia é que você avaliou um único caso, nesse caso, e que a partir desse único caso você pode aí inferir ou pensar, vislumbrar conclusões sobre a coletividade. Tá? Exemplos de estudos de caso nós tivemos bastante recentemente, se vocês buscarem na literatura atual sobre Covid-19, a gente tem vários estudos de relato de caso, porque se trata, né, se trata ainda de uma doença bastante nova em termos da ciência, né, onde relatos de casos individuais podem trazer aprendizado, né, uma vez que ninguém sabe muito sobre essa doença. Então, esse aqui foi um dos artigos que tem recentemente publicado, fazendo a descrição detalhada de um caso de Covid associado com uma cardiopatia, né? Então, mostrando esse tipo de questão, escrevendo detalhadamente o que pode ser útil para o entendimento do Covid-19 e cardiopatia em outros contextos, né? Os relatos de caso, em geral, são estudos preliminares que vão motivar outros estudos com mais pessoas, né? Mas são bastante importantes, né? Para que a gente possa também ter uma visão detalhada de um caso quando ele é raro, né? Nós tivemos muitas publicações de relatos de casos, sempre que tem uma doença que se destaca, por exemplo, quando surgiu muito o Zika vírus, né? Alguns anos atrás, a gente teve bastante relato de casos sobre o Zika vírus, agora tem bastante relato de casos sobre o Covid-19, né? É bem comum quando tem uma doença emergente, né? Que surjam mais relatos de caso sobre elas. Tá? E esses estão no nível individuado, obviamente. Aqui nós já estamos trazendo a ideia de estudos ecológicos, né? Então, aqui é um estudo ecológico em nível global, né? Sobre a tendência global de sobrepeso em crianças. Então, a tendência de sobrepeso em crianças no mundo, tá? Essa autora aqui, a Mercedes Dionis, ela é da OMS, tá? E, assim, ela não acessou indivíduos, né, em nenhum momento para fazer aqui e mostrar que desde a década de 90 até o 2020,
houve aumento crescente de sobrepeso em crianças no mundo. Ela não esteve no mundo inteiro, não acessou esses dados individualmente, ela pegou já estatísticas nacionais de diversos países, combinou essas estatísticas para construir esse gráfico que está aqui. Então, em nenhum momento, as crianças, né, por essa pesquisadora, né, a pesquisadora não acessou as crianças individualmente. Essas crianças, elas foram, em algum momento, pesadas, tal, no país delas, aí o país delas, depois de um tempo, disponibiliza os percentuais, né, em dados nacionais, e esses dados nacionais podem, alguns, serem acessados, né, e com isso permitem a construção de um estudo como esse, que é um estudo em nível, então, ecológico, uma vez que a pesquisadora trabalhou com dados secundários, e não só secundários, mas agregados, né? Ela não analisou as crianças individualmente, nem o registro individual das crianças, ela já analisou os dados já agregados no nível país, né? Então, já estavam agregados no nível nacional, quando ela pegou os dados para analisar. Esse estudo é um estudo que eu estou desenvolvendo ainda, ele não está publicado, se correr bem vai publicar no início do ano que vem, sobre prevalência de diabetes e cobertura florestal nos municípios brasileiros, tá? É um trabalho aqui do meu pós-doutorado, é um estudo totalmente no plano ecológico, então, totalmente agregado. Nesse gráfico, a gente pode ver aqui que nos municípios onde eu tenho maior cobertura, né, de floresta, maior cobertura florestal, então um percentual maior de cobertura florestal, eu tenho um percentual menor de diabetes, né? Eu tenho aqui, tanto no ano de 2003, quanto no ano de 2013, eu tenho, nos municípios que tem mais, grosseiramente falando, né, um percentual maior de floresta, eu tenho menos, um percentual menor de diabetes. E por que é um estudo ecológico em todos os sentidos? Eu, né, enquanto pesquisadora principal desse trabalho, não acessei nenhuma pessoa em nenhum desses municípios, né? Nós estamos falando aí de 5.000 e tantos municípios brasileiros. Eu peguei os dados de diabetes já agregados, né? Então, eu tenho por município o percentual de pessoas com diabetes. Eu não tenho o número de pessoas e quantas têm diabetes, eu tenho o percentual, né, para cada município. Então, a informação aqui de diabetes, ela já está agregada no nível municipal. E a cobertura florestal, mesma coisa, ela está agregada no nível municipal. Então, esse estudo aqui, meu, a gente sempre fala, quando eu vou descrever, eu falo, não, ele é um estudo com base em dados secundários, coletados no âmbito do SUS e também de espaciamento geográfico, né? Um estudo de painel, porque nós estamos analisando os dados em 2 anos diferentes, né? E um estudo ecológico agregado no nível municipal, né? Isso diz para a gente o quê? Que eu não acessei os indivíduos, eu acessei a informação sobre os municípios, né? Para propor essa correlação que eu estou trazendo. Espero que não tenha ficado muito confuso. É bastante informação, né? Mas se vocês olharem com calma, né? Vão vendo que essas diferenças, elas dão uma noção diferente para vocês do que o estudo é capaz de responder, né? Então, eu não tenho aqui nesse estudo, por exemplo, como dizer que se eu tenho uma árvore no meu quintal, eu vou ter um açúcar sanguíneo mais baixo. Não é isso, né? Porque eu não estou no nível individual. O que eu estou dizendo é que, por questões que a gente tem que discutir ainda, né, nesse trabalho, municípios com um percentual maior de floresta no nível municipal apresentam estatisticamente significativa uma menor prevalência de diabetes, né, no nível municipal. Então, a ideia de vocês conhecerem um pouco os tipos de estudo é para justamente saberem o que o estudo é capaz de responder ou não, né? Então, num estudo como esse ecológico, eu não tenho como inferir sobre os indivíduos, né? Eu tenho como dizer coisas sobre os municípios, porque é onde eu estou trabalhando, mas não como os indivíduos, né? Porque eu não os acessei, né? Então, essas são diferenças importantes aí de um tipo de estudo para outro, tá? Eu coloquei aqui um resumo dos tipos de estudo para vocês.
A ideia não é algo que seja fechado, mas é para tentar ajudar a lembrar dos tipos de estudo que existem. E aí, quando vocês forem fazer os trabalhos de vocês e forem se deparar com um desses tipos de estudo, vocês vão poder se aprofundar mais, né, e entender melhor buscar entender melhor quais as limitações, as potencialidades de cada tipo, tá? Nesse quadro estão os conjuntos de estudos de caráter mais quantitativo, tá? Então, aqui os individuados, como a gente comentou, eles podem ser observacionais ou experimentais. Se eles forem observacionais, eles podem também ser transversais ou longitudinais, né? Vamos dar o exemplo agora, então. Então, um estudo no nível individual, que é observacional e que analisa apenas um momento no tempo, é um estudo clássico, é o tipo inquérito, tá? E os dados para o inquérito? Eles podem ser tanto dados primários quanto dados secundários. Já estudos individuados, que também são observacionais, né? Ou seja, o pesquisador não interfere, também podem ser longitudinais. Nós temos dois tipos principais, que é o estudo de coorte e o estudo de caso-controle. O de coorte mais clássico, ele é prospectivo, né? O pesquisador realiza pesquisa no futuro, e o estudo caso-controle, ele é retrospectivo, né? Todos os dados já aconteceram no passado, quando o pesquisador resolve fazer a pesquisa. E esses dados para esses estudos de corte longitudinal, né, ou de caso-controle, normalmente são dados já primários, tá? Mas é possível realizar também esses estudos com utilização de dados secundários, a depender do contexto, tá? Os estudos individuados ainda podem ser, né, experimentais. Os estudos experimentais são, né, sempre longitudinais, porque você vai querer ver o que acontece antes e depois do experimento. Esses experimentos, eles podem ser, então, ensaio clínico com indivíduos ou cobaias, ou algum experimento laboratorial que está sendo feito, tá? E aí, normalmente, são dados primários, né? Porque você vai realizar o seu experimento, dificilmente você vai utilizar dados secundários. Os estudos quantitativos também podem acontecer no nível agregado, né? Se eles forem observacionais, né, eles podem ser de dois tipos, transversal ou longitudinal. Os observacionais, transversais, e que são agregados, é o estudo ecológico. Esse que eu acabei de falar do meu trabalho ali com a floresta, né, nos municípios e diabetes. Normalmente se usa dados secundários, né? Então, você tem um estudo em que você não acessa os indivíduos, mas você apenas observa, você não interfere, e, no caso, faz um corte transversal, né? Então, um estudo ecológico. Nesse exemplo que eu dei, a gente até está fazendo um painel, fazendo 2 transversais em 2 anos, né? Mas a ideia é de que você não vai ter como garantir que no seu segundo momento são as mesmas pessoas, né, que estão sendo avaliadas. Não, o nível individual não é abordado, somente o nível agregado. Um estudo agregado, também observacional, ele pode ser então longitudinal, como eu comentei, um painel, como eu estou fazendo nesse meu estudo, trazendo informações que normalmente são de origem secundária, tá? O estudo agregado, ele pode ser experimental, é mais raro de acontecer, mas ele pode ser, no caso longitudinal também, e vai ser um ensaio comunitário, né, onde você vai ver uma situação antes e depois, mas abordando os indivíduos de uma comunidade ou uma escola, como a gente viu em outros momentos ali, em alguns estudos que eu comentei. E normalmente os dados são primários. Estudos de revisão também podem ter caráter bastante quantitativo. É difícil classificar o estudo de revisão em relação à observação e à dimensão temporal, mas faz a gente pensar nos estudos de revisão, quando eles são mais de caráter quantitativo, é porque eles promovem análise sistemática, né? E meta-análise, recombinando os dados. E com isso, então, gera uma informação mais quantitativa. E, para a gente finalizar, esse outro quadro traz um resumo dos estudos de abordagem mais qualitativa, né? Que também podem ser, então, individuados, né? Observacionais, de origem aí temporal mais transversal ou longitudinal, que são os relatos de caso, que podem ser pontuais, ou a gente pode relatar a evolução de um caso, né? E com isso dá um caráter mais longitudinal. E os dados, em geral, são primários, mas podem ser secundários de prontuário, né? Então, também tem essa possibilidade.
O estudo individual também pode ser observacional, transversal, com base em entrevistas abertas, né? Como eu dei o exemplo para vocês ali, das entrevistas que nós fizemos sobre alimentação escolar, em Macaé. Se for feita uma etnografia, né? Aí a etnografia também é difícil de pensar na posição de pesquisador no tempo, porque a pessoa que realiza a etnografia, ela acaba participando também das atividades, e com isso, não é apenas um observador, né? Ela está ali inserida na sociedade. A etnografia, ela é transversal, mas ela também inclui um acompanhamento daquelas pessoas e da comunidade, enfim. Então, tem algumas questões aí. O estudo qualitativo agregado, mais como é o que usa grupo focal, que são entrevistas em grupo, né? E nós temos também as revisões e análise de documento com caráter mais qualitativo. E aí tem análise de documento, vídeos, filmes, fotografias, revisão narrativa, revisão integrativa e os ensaios teóricos, que todos usam dados de origem secundária. Tá? É isso. Espero que tenha conseguido trazer um panorama para vocês e que ajude a vocês a, se precisarem, saberem onde, né, como e qual o nome do estudo que vocês vão buscar mais informação sobre, para poder conhecer melhor, tá? Obrigada.